1º de agosto, Café com Deus Pai. Estamos começando um novo mês e todo começo de mês o Café com Deus Pai traz uma mensagem. E aqui no mês de agosto, a mensagem é a seguinte. Aqui no mês de agosto, a mensagem é: quando sabemos quem somos, somos quem nascemos para ser. Então, nesse mês de agosto, existe um desafio. Você sabe quem você é? Muitas pessoas não sabem quem são. Elas estão com a visão distorcida a respeito de si próprias. Se olham no espelho e pensam o mal de si próprias. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Está escrito que quando Deus foi criar o ser humano, ele disse: vamos fazer o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando você sabe disso, quando você sabe que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, você passa a ser aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para refletir a glória de Deus, para manifestar a parcela da luz que Ele derramou sobre cada um de nós. Cada um de nós carrega uma parcela de luz que Ele derramou sobre mim e sobre você. Só que para refletir essa luz, é preciso saber quem se é. Quando a pessoa tem uma visão incorreta de quem ela é, ela acaba se autodepreciando. Ela se diminui. Ela sente complexo de inferioridade. E ela passa a não ser tudo que ela nasceu para ser. Mas, por outro lado, quando a pessoa acha que é mais do que é, ela fica achando que é superior, ela acaba sendo violenta, narcisista, agressiva. Então, ela não sabe quem ela é. Ela imagina pelo ego distorcido que ela é mais do que verdadeiramente foi criada para ser. Agora, quando nós sabemos quem somos, que somos imagem e semelhança de Deus, nós nos amamos porque sabemos que somos filhos dele e respeitamos o outro porque sabemos que todos são criados por Deus e respeitamos o outro. Então, quando sabemos quem somos, nós somos quem nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser filhos de Deus. Nós nascemos para ser a glória de Deus. Nós nascemos para ser o reflexo de Deus. Nós nascemos para amar e glorificar a Deus. E para amar e honrar e respeitar o nosso próximo. Então, que nesse mês de agosto, cada mensagem traga essa lembrança de que você saiba que você é imagem e semelhança de Deus e que você nasceu para refletir a glória dele. Essa é a mensagem aqui do pastor Júnior Rostirola, essa frase aqui: quando sabemos quem somos, somos quem nascemos para ser. E aqui tem um QR Code que eu vou colocar aqui ampliado no centro da tela. Quem quiser pode escanear aqui esse QR Code e vai ter um vídeo do pastor Júnior Rostirola
que traz a palavra e a oração para o mês de agosto. Então você pode escanear aí essa imagem, esse QR Code, e acessar esse vídeo. Então, feita essa apresentação, vamos para a meditação do dia 1º. A mensagem do dia 1º é além das circunstâncias. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Salmos 146, versículos 5 e 6. Então, lendo mais uma vez o versículo aqui, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Estamos enfrentando diversas instabilidades mundo afora. Crises, guerras, divisões, enfim. Tudo isso cria um cenário assustador de incerteza. Por isso, se olharmos para o mundo pelos noticiários, facilmente perderemos as esperanças. Contudo, a Bíblia nos alerta para não nos conformarmos com este mundo, mas devemos encarar as coisas de outra maneira, segundo a ótica celestial. A perseverança e a coragem para enfrentar a vida, em todos os aspectos, devem ser buscadas com a ajuda de Deus, porque o desânimo e a estagnação não nos conduzirão aonde Ele deseja nos levar. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, a Bíblia é repleta de promessas que em todo tempo podem renovar nossas esperanças. Por isso é tão importante refletirmos acerca do que tem tomado nossa atenção. Seu tempo assistindo noticiários a respeito de tragédias e crises tem sido maior do que seu tempo com Deus? Talvez você não perceba, mas somos facilmente influenciados por aquilo que consumimos. Sua história permanecerá igual se você não mudar as atitudes. Ventos e tempestades são desafiadores, mas estabeleça sua confiança no Senhor. Ele é o único capaz de reacender a esperança em nossos corações. Não permita que o pessimismo e a desesperança tomem sua mente e paralisem você. Deus Pai nos chama para desenvolvermos uma mente renovada, que é fruto de uma vida entregue a Jesus. Hoje convido você a tirar os olhos da terra e voltá-los aos céus, pois as promessas de Deus não dependem de fatores externos para se cumprirem, mas sim de um coração cheio de fé. Esteja disposto a se posicionar e não perca a esperança. A frase de hoje é: a coisa mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção em que nos movemos. O devocional de hoje é o dia 213 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 85 e a palavra-chave é esperança. Então, independente do que você estiver passando, nesse começo de mês de agosto, olhe além das circunstâncias. Porque o texto que nós lemos aqui do Salmo 146 fala que como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz aquele que tem Deus como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra,
o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Que a sua esperança esteja no Senhor, o seu Deus, porque Ele fez os céus e a terra. Ele criou o mar, Ele criou tudo o que há no mar, e Ele mantém a fidelidade dele para sempre. Ou seja, Ele vai manter a promessa de cuidar de você, de guardar você de todo mal. Então, essa é a palavra de hoje. A frase de hoje, lendo mais uma vez, é: a coisa mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção em que nos movemos. Não se mova na direção dos noticiários. Não se mova na direção do desespero. Mova-se na direção de Deus. Peça iluminação para Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você está sem esperança, que a palavra-chave de hoje é esperança. Se você está sem esperança, renove a esperança, começando com a amizade com Deus. Como você consegue a amizade com Deus? Aceitando a Jesus. A Bíblia revela que Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados com a morte dele na cruz. Quando você crê que ele é o Filho de Deus e você aceita Jesus, você entra no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que tem os nomes das pessoas que aceitaram Jesus. E aí você passa a ser um salvo e a ser amigo de Deus. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de aceitar a Jesus como teu Senhor. Então agora você tem a Jesus como seu Senhor. Ore a Ele e peça direção a Ele de tudo o que você precisa. Ore a Ele. Você aceitou Ele como seu Salvador. Significa que você recebeu o perdão dos seus pecados. Você foi salvo dos seus pecados. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Então agora o seu nome está lá no céu, no livro da vida, que tem os nomes dos santos que aceitaram a Jesus, e você tem o Espírito Santo, que vai guiar você pelo caminho de Deus. Ter o Espírito Santo vai fazer você sentir quando você estiver fazendo algo errado. Ele vai dizer a você que você não está indo pelo caminho bom. Então você pode pedir perdão e corrigir o caminho, e ele sempre vai estar com você. Agora, procure uma igreja ou uma comunidade de fé para se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que você deixa os seus pecados lá, sai lavado para viver uma nova vida com Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 5, está escrito que é preciso nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. Então, o batismo é o nascimento nas águas. Depois que você está batizado nas águas, você deve participar da ceia. A ceia é o momento em que um pão é partido, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. E depois você bebe um cálice com suco de uva que lembra, simboliza o sangue de Jesus que limpa de todo pecado. Quando você participa da ceia, comendo o pão e bebendo do cálice, você lembra da morte de Jesus por nós e que por ela recebemos o perdão dos pecados. Pela morte dele recebemos o perdão dos pecados. E anuncia que um dia ele voltará
e nós estaremos com Ele para sempre. Vamos agradecer por essa mensagem de hoje, que fala que nós devemos ter uma visão além das circunstâncias e devemos guardar a esperança, que é a palavra-chave de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te pedimos que o Senhor esteja conosco, derramando a tua bênção, a tua luz, a tua proteção. Independente das circunstâncias difíceis que as pessoas estejam passando, o Senhor conhece todas elas. Eu peço que o Senhor visite a cada um e derrame a tua paz, esperança e confiança em ti. Confirma essas bênçãos sobre os teus filhos. Assim oramos agradecidos. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 85, que é a leitura sugerida para o dia de hoje. O texto fala assim: Abençoaste, Senhor, a sua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro de louvores. Então, os salmos, eles eram e são cantados em louvores. Portanto, quando você vê num salmo essa palavra selá, significa que quando eles cantam esse salmo, aqui, depois do versículo 2, tem uma pausa. O objetivo dessa pausa, além da questão musical, é fazer a pessoa pensar naquilo que acabou de cantar. Então, o versículo 1 e 2, lidos em conjunto, estão falando que o Senhor abençoou ao povo de Israel que estavam cativos e os fez regressar, ou seja, os fez voltar. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. O Salmo 85 está comemorando a volta do povo de Israel para a sua terra. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vê que o povo de Israel estava queimando incenso para adorar a outros deuses. E Deus disse pelo profeta Jeremias que eles seriam levados como escravos para a Babilônia, onde havia adoração a vários deuses. E Deus disse isso para que eles entendessem que lá na Babilônia eles seriam escravos e adorariam a tantos deuses quantos quisessem. Porque Deus disse para o seu povo o seguinte: Eu deixei vocês na terra prometida, uma terra muito boa, e vocês adoraram outros deuses, sendo que fui eu, o Senhor, que dei essa terra para vocês. Então, eu deixarei que Nabucodonosor venha aqui, tome a cidade e leve vocês como escravos, e vocês vão ficar cativos por um tempo lá. O texto bíblico revela que eles ficaram 70 anos como escravos. Depois desse tempo, eles regressaram. O rei Ciro foi o rei que admitiu que eles voltassem para suas terras. Então, o Salmo 85 está falando desse momento, quando eles estão alegres em razão do retorno, do regresso desse cativeiro. Então, ele diz aqui: Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. É um momento em que eles estão recebendo a bênção, porque Deus perdoou os pecados do povo. Então, o selá aqui é uma pausa. Então, essa pausa aqui musical e essa pausa na leitura é uma forma de pensar: Deus nos perdoou e Ele agora nos abençoou. Quando Ele nos perdoa os pecados, nós somos abençoados. E aí vem o versículo 3: Fizeste cessar toda a tua indignação.
desviaste-te do ardor da tua ira. Então Deus, ele deixou a indignação dele e perdoou a eles. 4. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Então, o versículo 4 ele está dizendo assim, que o Senhor permita que nós voltemos para a nossa terra. O retorno dos israelitas depois do cativeiro para a terra que eles ocupavam não ocorreu de uma vez. Ele ocorreu em etapas. Então foi admitido que uma parcela do povo voltasse, depois outra parte. Então, o 4, quando diz assim: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira, ele está dizendo que nós possamos voltar para a nossa terra, todos nós. 5. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Os 5 e os 6 fazem perguntas de quem está sentindo os golpes de Deus. Eles estão presos no cativeiro, na Babilônia, sendo escravizados e pensando até quando o Senhor vai ficar com essa ira e vai manter essa ira sobre nós. Vai ser por todas as gerações? Ele não vai nos vivificar? Então o 7 pede: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Então misericórdia significa, apesar dos nossos erros, tenha misericórdia, apesar das nossas misérias, nos receba com o seu coração, com o seu cordes, que cordes significa coração. Misericórdia significa que, apesar das misérias, ele nos aceita com o coração dele. 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Ele fala: agora nós vamos escutar o que Deus falar, porque Deus vai falar de paz para o seu povo e para os seus santos. Os seus santos são aqueles que se separam do mundo, porque a palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do mundo, do pecado. Então, ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, aqueles que se separam do pecado para serem dele, contanto que não voltem à loucura. O que é a loucura? Adoração a outros deuses. 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. O temem significa que o respeitam, acima de tudo. Temer significa ter extremo respeito por Deus. O 9 fala certamente que a salvação está perto. De quem? Daqueles que o respeitam extremamente, daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está dizendo aqui que a bondade de Deus de recebê-los com o cordes, com o coração dele, apesar das misérias deles, e a verdade se encontraram. Deus agora resolveu ajudá-los. A justiça e a paz se beijaram. A justiça é Deus e a paz é o que o povo estava buscando. Eles estão dizendo: Deus e a paz entre nós agora se beijaram. Deus agora derramou na justiça e na vontade dele a paz, que agora as duas se conectaram. 11. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. A verdade brotará da terra, vai nascer, e a justiça, a vontade de Deus, do próprio Deus, a justiça aqui, no versículo 11, está se referindo a Deus. A justiça, ou seja, Deus, olhará desde os céus. 12. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. Quer dizer, Deus vai fazer com que as colheitas prosperem. Ele vai fazer com que tudo o que eles fazem prospere. 13. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar
no caminho aberto pelos seus passos. A vontade dele vai avante e ele vai nos fazer andar pelo caminho aberto dos seus passos. Esse é o Salmo 85, que fala a respeito da bondade de Deus. Ele abençoou o seu povo, apesar dos erros do seu povo. Ele venceu a indignação dele e perdoou, derramando misericórdia sobre o seu povo. E ele é aquele que nos faz andar pelo caminho certo. Essa é a meditação de hoje. Vamos orar a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos falou sobre esperança, sobre ir além das circunstâncias. Pedimos agora que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que acompanhou a leitura do Salmo 85, que nos fala que o Senhor perdoou o seu povo e derramou sobre eles mais uma vez a sua bênção. Queremos te pedir que a sua justiça e a sua misericórdia estejam sobre todos, que o Senhor agora venha trazer essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.